Irmãos, peço que você tenha sua atenção nessa palavra, vai ser o mais objetivo possível. Você vai ver que em Marcos 11, Jesus ele vai dar uma ordem para os seus discípulos e até o povoado, que eles vão encontrar um jumentinho que estava amarrado. Percebe que Jesus vai falar assim, vão ao povoado que está diante de vocês, e logo ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, a qual ninguém montou. Desamarrem e tragam até aqui. Percebe que Jesus ele vai escolher um jumentinho que ninguém montou. Por que ninguém montou naquele jumentinho? Porque primeiro, jumento, irmão, naquela época ninguém queria. Jumento era um animal descartado pela sociedade. Se você tomar leitura na passagem de Naamã, a Bíblia diz que Naamã ele parou na casa de Eliseu como? Com cavalos e seus cavaleiros. Então percebe que os homens escolhiam cavalo, ninguém quis jumento. Jumento não era um animal presença. Jumento era um animal só para carregar cargo. Só que percebe que Jesus ele vai escolher um jumentinho. Os homens escolhiam o que? Cavalo, mas Jesus escolhe jumento. Porque Jesus escolhe as coisas simples. Agora escuta isso aqui, você vai entender. Percebe que ele vai falar assim, vocês encontraram um jumentinho qual ninguém montou. Se ninguém montou no jumentinho, significa que ninguém utilizou. Por quê? Porque ninguém queria. Só que Jesus olhou e falou assim, eu quero, traga aquele jumentinho que ninguém montou até mim. Então percebe, irmão, esse jumentinho aqui é você. Talvez você era excluído pela sociedade, ninguém te quis. Mas o Senhor olhou lá do céu pela graça e misericórdia e falou, eu quero. Esse aí eu vou escolher, quando ninguém quis eu quero. Porque o Senhor escolhe aquilo que ninguém quer. Só que percebe uma coisa, percebe que Jesus também vai montar nesse jumentinho, porque esse jumentinho estava escrito lá em Zacarias 9:9, que o Senhor vinha montado no jumentinho, cria da jumenta, humilde. Então percebe que estava escrito a respeito do jumento, que ele ia montar no jumentinho. E o jumentinho estava como amarrado. Percebe que o jumentinho que está amarrado tem promessa. O jumentinho estava escrito lá atrás. Em Zacarias 9:9 está escrito que ele viria montado no jumentinho, só que o jumentinho estava amarrado. Por isso que Jesus mandou desamarrar o jumentinho para cumprir a promessa. Então percebe, irmão, quando você está preso nos vícios, quando você está preso no pecado, você não consegue viver a promessa. Jesus mandou libertar o jumento para o jumento poder viver o que estava escrito. Você só vai conseguir viver a promessa quando você se libertar. Percebe, irmão, quando soltaram o jumentinho, aí Jesus foi lá e montou no jumentinho. E se cumpriu o que estava escrito em Zacarias 9:9, que ele viria montado no jumentinho. Olha que tremendo, irmão. Agora percebe uma coisa. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Percebe que Jesus ele vai falar assim para os discípulos, vão adiante, vocês vão encontrar o jumentinho amarrado. Percebe que Jesus não precisou ir até a cidade para poder ver como o jumentinho estava, o estado do jumento. Jesus já sabia como o jumentinho se encontrava amarrado. Os discípulos foram lá e encontraram o jumentinho da maneira que o Senhor falou, amarrado. Jesus sabe como você se encontra. Jesus sabe, irmão, ele conhece a sua vida, ele sabe o que te aprisiona, ele sabe onde você está preso, ele conhece a sua área, ele conhece o que está limitando você, ele sabe todas as coisas. Só que percebe uma coisa, quando libertaram o jumentinho, trouxeram até Jesus, e Jesus montou no jumentinho e cumpriu o que estava escrito em Zacarias 9:9. Só que eu acho interessante, você tomar a leitura, você vai ver que Jesus vai falar assim para os discípulos, quando vocês encontrarem o jumentinho, alguém perguntar assim, o que estão fazendo, só diga o seguinte, diga, o Senhor precisa dele. Aí a Bíblia diz, irmão, que aconteceu como Jesus disse. Os homens vão dizer assim, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso com o jumentinho? Aí Jesus disse assim, diga, o Senhor precisa dele, e logo devolverá. E logo vai devolver. Aí o que me chama a atenção, percebe nessa palavra, se tomar leitura, você vai ver que os homens vão falar assim, por que vocês estão nos amarrando o jumentinho? Aí os discípulos vão responder como Jesus disse, o Senhor precisa dele, e logo devolverá. A Bíblia diz que os homens não impediram. Por que os homens não impediram? Porque quem pediu foi Jesus. Quando Jesus pede, não tem quem impede. Tá entendendo? Percebe, quando Jesus fala assim, se alguém perguntar por que vocês estão amarrando o jumentinho, diga, o Senhor precisa dele. Quando eles falaram, o Senhor precisa do jumentinho, logo vai devolver. Quando falou que o Senhor precisa, os homens deixaram soltar. Porque quando Deus pede, ninguém pede. Por isso que Isaías 14 vai dizer, Isaías 14:13, não me fala a memória, é 43:13, que vai dizer assim, o Senhor disse, antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quando é Deus que pede, ninguém impede. Por isso que quando Jesus pediu o jumentinho, os homens não impediram.